Feche os olhos e pense em Esparta. O que vem à mente? Provavelmente cenas de guerreiros de tanquinho e capa vermelha lutando em câmera lenta contra um exército infinito. A imagem de Leônidas com seu grito de guerra defendendo a liberdade contra a tirania. Essa é a imagem que o cinema imortalizou. A lenda de 300 heróis incorruptíveis. Mas, e se essa imagem for a propaganda mais bem-sucedida da história antiga? E se a verdade por trás dos elmos de bronze for muito mais sombria e perturbadora do que qualquer filme ousou mostrar? Nós fomos ensinados a vê-los como os salvadores da civilização ocidental. Mas e se eu te dissesse que, para a maioria dos gregos, os espartanos não eram heróis? Eram uma ditadura militar temida, uma sociedade obcecada pelo controle e baseada em um sistema de terror e escravidão em massa. E se a famosa bravura deles fosse o produto de uma das educações mais cruéis e desumanas já concebidas? Prepare-se para ter sua percepção desafiada. Neste vídeo, vamos arrancar a máscara do mito espartano. Vamos investigar a verdade por trás da Agogê, a escola que quebrava crianças para criar soldados. Vamos expor o segredo dos ilotas, os escravos que viviam sob a ameaça de um genocídio constante. Juntos, vamos responder a pergunta que a história raramente faz. Os espartanos eram realmente os maiores heróis da Grécia? Ou eram os seus vilões mais eficientes? Para entender a Esparta dos 300, precisamos voltar no tempo, muito antes de qualquer invasão persa. Estamos falando de um evento cataclísmico que mudou para sempre o destino dessa cidade-estado. A área ao redor de Esparta, a Lacônia e a vizinha Messênia eram terras férteis e ricas. Os espartanos, por volta do século 8 a.C., fizeram o que muitos povos faziam: conquistaram seus vizinhos. Mas eles não se contentaram em apenas impor impostos ou fazer acordos. Eles os escravizaram em massa. Essa população subjugada, os messênios, se tornou conhecida como ilotas. Não eram escravos comuns, eram escravos estatais, presos à terra. E eram muito mais numerosos que os próprios espartanos, talvez numa proporção de 7-1. Foi essa ameaça constante que deu origem ao sistema espartano. Um homem, ou a lenda de um homem chamado Licurgo, teria sido responsável por uma série de reformas radicais. E quando digo radical, é radical mesmo. Ele transformou Esparta em um acampamento militar em tempo integral. A vida de cada cidadão espartano deixou de pertencer à família e passou a pertencer exclusivamente ao Estado. O objetivo não era a liberdade individual, nem a busca do conhecimento ou das artes, como em Atenas. O objetivo supremo era a segurança militar. Cada homem espartano nascia e vivia para ser um soldado perfeito. Cada mulher espartana vivia para gerar e criar esses soldados perfeitos. A partir desse momento, tudo em Esparta foi projetado para criar a máquina de guerra mais eficiente e temida do mundo grego. Mas qual era o custo humano dessa perfeição? E o que acontecia com um bebê espartano se ele não nascesse perfeito? A resposta é chocante e nos dá a primeira pista de que a glória espartana tinha um lado muito, muito sombrio. A vida de um espartano começava com um teste de vida ou morte. Logo após o nascimento, o bebê era levado perante um conselho de anciãos. Se ele fosse considerado fraco, doente ou com qualquer tipo de deformidade, seu destino era selado. Ele era levado para um desfiladeiro e deixado para morrer. Em Esparta, não havia espaço para a fraqueza. Se o bebê passasse no teste, ele era devolvido à mãe, mas apenas por 7 anos. Aos 7 anos de idade, o Estado vinha buscá-lo. A criança era arrancada de sua família e jogada no Agogê, o sistema de educação e treinamento estatal. A partir daquele momento, sua casa seria o quartel e sua família seria o seu pelotão. O Agogê era, em essência, uma fábrica de soldados, e seu método era a crueldade. Os meninos eram mantidos cronicamente famintos.
A lógica, ensiná-los a roubar comida para sobreviver. Se fossem pegos, não eram punidos pelo roubo, mas sim pela incompetência de terem sido descobertos. A violência era a principal ferramenta de ensino. As brigas eram incentivadas para eliminar os fracos e promover os mais fortes. Apanhar dos mais velhos e dos instrutores era rotina. O objetivo era simples e aterrorizante: destruir o indivíduo, o eu, e forjar em seu lugar uma lealdade cega e absoluta ao Estado. Ao final de mais de uma década desse processo, o resultado era um guerreiro quase sobre-humano, letal, disciplinado e indiferente à dor. Mas o que mais morria durante esse treinamento? A empatia, a compaixão. A Agogê criava heróis, ou monstros perfeitamente moldados. Nós vimos um sistema que quebrava meninos para criar soldados. A imagem de uma sociedade brutalmente patriarcal parece óbvia. Mas e se eu te dissesse que, paradoxalmente, neste mesmo sistema, as mulheres espartanas eram as mais livres, educadas e poderosas de toda a Grécia Antiga? Enquanto em Atenas, uma boa menina era criada para ser quieta e invisível, confinada em casa, as meninas espartanas recebiam educação formal. Elas aprendiam a ler, escrever, mas também a se exercitar. Corriam, dançavam, praticavam luta e arremessavam o disco e o dardo, muitas vezes nuas, ao lado dos meninos. A lógica por trás disso era tipicamente espartana. Mães fortes e saudáveis geram filhos fortes e saudáveis, futuros soldados perfeitos. Mas a liberdade delas ia muito além. Como os homens passavam a maior parte de suas vidas nos quartéis militares, eram as mulheres que administravam as casas, as finanças e as vastas propriedades de terra. E o mais chocante para o resto do mundo grego: as mulheres espartanas podiam herdar e possuir terras em seu próprio nome. Isso lhes dava uma independência econômica e uma autoridade inimagináveis para a época. Elas eram famosas por sua inteligência, seu humor sarcástico e por não terem medo de expressar suas opiniões em público. Há uma famosa história sobre Gorgo, a esposa do rei Leônidas. Quando uma mulher estrangeira lhe perguntou por que as mulheres de Esparta eram as únicas que mandavam nos homens, Gorgo respondeu: porque somos as únicas que damos à luz a homens de verdade. Mas não se engane. Essa liberdade não nascia de um ideal de igualdade. Era uma liberdade utilitária. O Estado precisava que elas fossem fortes para gerenciar a sociedade enquanto os homens lutavam. Uma engrenagem vital e respeitada, mas ainda assim, uma engrenagem na implacável máquina de guerra espartana. Um exército de supersoldados que treina em tempo integral. Mulheres que administram vastas terras sem precisar trabalhar no campo. Como essa sociedade se sustentava? A resposta é o segredo mais sujo e sangrento de Esparta, a fundação sobre a qual todo o mito foi construído: os ilotas. Os ilotas não eram como os escravos de outras partes do mundo. Eles eram gregos, os povos vizinhos que Esparta havia conquistado e submetido a uma servidão perpétua. Eles pertenciam ao Estado e eram forçados a cultivar a terra para sustentar seus mestres espartanos. E aqui está o dado mais importante: eles eram absurdamente mais numerosos. Estima-se que para cada cidadão espartano existiam entre 7 e 10 ilotas. Toda a máquina de guerra espartana, todo o treinamento Agogê, não foi criado primariamente para lutar contra invasores estrangeiros. Foi criado por um medo paranoico e constante de uma revolta de sua própria força de trabalho. Esparta era uma panela de pressão prestes a explodir e os espartanos governavam pelo terror para manter a tampa no lugar. Para isso, eles criaram uma das instituições mais aterrorizantes da antiguidade: a Críptia, a polícia secreta espartana. Os melhores formandos do Agogê eram enviados à noite para o campo, armados com punhais. Sua missão? Caçar e assassinar qualquer ilota que parecesse forte, inteligente ou que demonstrasse qualquer sinal de liderança. Era um programa de terrorismo de Estado.
projetado para decapitar qualquer possível rebelião antes mesmo que ela começasse. E para legalizar essa brutalidade, todos os anos, os líderes de Esparta declaravam formalmente guerra à população ilota. Assim, matar um servo não era um crime, era um ato de guerra. Com essa verdade em mente, a pergunta heróis ou vilões ganha um peso muito maior, não acha? Ano 480 a.C. O maior exército que o mundo já viu, liderado pelo rei Xerxes da Pérsia, avança para esmagar a Grécia. Diante dessa ameaça existencial, no estreito desfiladeiro das Termópilas, uma pequena força se posiciona para uma resistência impossível. No coração dessa força estão o rei Leônidas e seus 300 guerreiros espartanos. Por 3 dias, eles realizaram o impossível. A disciplina forjada no inferno do Agogê, a muralha de escudos e a lança espartana se provaram impenetráveis. 300 supersoldados, ao lado de alguns milhares de outros aliados gregos, detiveram um exército de centenas de milhares. É a história de heroísmo que todos nós conhecemos e amamos. Mas, agora que conhecemos o segredo sombrio de Esparta, somos forçados a perguntar pelo que eles realmente estavam lutando, pelo ideal de liberdade ou por algo mais. Enquanto Leônidas estava nas Termópilas, a maior parte do exército espartano estava em casa, oficialmente por causa de um festival religioso. Mas o medo principal não era o exército de Xerxes. Era uma possível revolta dos milhões de ilotas que poderiam ver a invasão como a oportunidade perfeita para se libertarem. O sacrifício de Leônidas, portanto, era também um ato calculado, uma forma de inspirar a Grécia a lutar e, ao mesmo tempo, ganhar tempo para que Esparta pudesse se proteger da sua ameaça interna. No fim, traídos e cercados, eles lutaram até o último homem, uma demonstração de coragem e disciplina que ecoaria pela eternidade. Mas essa coragem pode ser separada dos motivos? Eles morreram pela liberdade de todos os gregos, ou pela liberdade de Esparta, de continuar sendo a tirania escravagista mais brutal da Grécia. Os persas foram derrotados, a Grécia estava salva. A bravura espartana nas Termópilas se tornou uma lenda. Mas, com o inimigo comum aniquilado, a frágil aliança grega rapidamente se desfez, revelando uma rivalidade profunda que definiria o próximo século. De um lado, Esparta, do outro, Atenas. Eram as duas superpotências do mundo grego e não poderiam ser mais diferentes. Era um choque de civilizações. Atenas era o berço da democracia, da filosofia, do teatro. Uma potência naval cosmopolita, rica pelo comércio e aberta a novas ideias. Esparta era seu completo oposto. Uma ditadura militarista e oligárquica, uma potência terrestre, fechada, agrária, que desconfiava de estrangeiros e de qualquer tipo de inovação. Atenas representava a possibilidade, Esparta, a ordem imutável. Um confronto não era apenas provável, era inevitável. E ele veio na forma da devastadora Guerra do Peloponeso. Esta não foi apenas uma guerra por território, foi uma guerra pela alma da Grécia. O futuro seria definido pela lança disciplinada de Esparta ou pelo poder do voto e da frota de Atenas. Para muitas cidades-estado gregas, a liderança espartana, com sua brutalidade e seu desprezo pela autonomia alheia, era tão assustadora quanto o domínio persa. O objetivo de Esparta era claro: quebrar o poder do Império Ateniense e esmagar sua perigosa influência democrática. Por quase 30 anos, o mundo grego sangrou nesta guerra civil que opôs o elefante, o exército espartano, contra a baleia, a marinha ateniense. No final, um vencedor se ergueria das cinzas. Mas o que acontece quando a máquina de guerra mais focada do mundo, projetada apenas para lutar, finalmente consegue o poder absoluto? Após quase 3 décadas de uma guerra que devastou a Grécia, Esparta venceu.
Atenas estava de joelhos, seu império desfeito, suas muralhas derrubadas. A lança espartana havia triunfado sobre a democracia. Esparta era, sem questionamentos, a senhora de toda a Grécia. Mas os espartanos logo descobririam uma verdade amarga. Eles eram uma máquina de guerra perfeita, mas péssimos governantes. Foram criados para lutar, não para administrar, fazer diplomacia ou gerir uma economia. As cidades que eles libertaram do domínio ateniense logo provaram da liberdade espartana. Democracias foram dissolvidas e substituídas por oligarquias brutais e pró-Esparta. Os libertadores se tornaram tiranos ainda mais odiados que os antigos mestres. Enquanto tentava governar a Grécia, Esparta apodrecia por dentro. Seu número de cidadãos de pleno direito era perigosamente baixo e continuava a diminuir a cada batalha. A máquina de guerra estava ficando sem soldados. A arrogância da vitória os cegou para uma nova ameaça que se erguia, a cidade-estado de Tebas. Em 371 a.C., na Batalha de Leuctra, o impensável aconteceu. O general tebano Epaminondas usou uma tática genial e inovadora, quebrando a formação da invencível falange espartana. O rei espartano morreu em combate e seu exército foi aniquilado. Em uma única tarde, o mito da superioridade espartana foi estilhaçado para sempre. O golpe de misericórdia veio em seguida. Os tebanos marcharam até o coração do território espartano e fizeram o impensável. Libertaram os ilotas. A base de trabalho escravo que sustentava todo o modo de vida espartano por mais de 300 anos estava subitamente livre. Para Esparta era o colapso de todo o seu mundo. Sem os ilotas, Esparta quebrou. Seu motor econômico e social foi removido e a máquina de guerra parou. Em poucas décadas, a cidade mais temida da Grécia se tornou uma potência de segunda categoria, uma relíquia do passado. Enquanto a Macedônia, sob Filipe II, e depois Alexandre o Grande, se erguia para conquistar o Império Persa, Esparta, orgulhosa demais para se submeter e fraca demais para liderar, ficou à margem da história. Eles, que um dia desafiaram o poder persa, agora eram irrelevantes no maior capítulo da história grega. Séculos depois, uma nova superpotência, ainda maior e mais organizada, chegou à Grécia, Roma. E a conquista de Esparta não teve nada de épico. Não houve uma nova batalha das Termópilas. Não houve um último sacrifício heróico. A cidade, enfraquecida e insignificante, foi simplesmente absorvida pelo Império Romano sem grande alarde. E foi sob o domínio romano que Esparta encontrou seu destino final, o mais bizarro e humilhante de todos. A cidade dos guerreiros invencíveis se tornou uma atração turística. Romanos ricos e nobres, fascinados pelas lendas de Leônidas e da disciplina espartana, viajavam para a Lacônia para assistir a encenações dos rituais antigos. O agogê, que um dia foi o segredo brutal para forjar soldados, agora era um espetáculo público para entreter os conquistadores. A sociedade que viveu e morreu pela força, honra e orgulho agora vendia sua cultura de brutalidade como entretenimento. A máquina de guerra mais temida do mundo antigo havia se transformado literalmente em um circo. E aqui estamos, no final da nossa jornada. Começamos com uma pergunta simples: os espartanos eram heróis ou vilões? Agora, a resposta parece muito mais complexa. O argumento para heróis existe. A coragem deles nas Termópilas foi real e inspirou uma nação. A disciplina e o auto-sacrifício pelo bem do Estado são quase sobre-humanos. Eles criaram uma sociedade estável que durou séculos e, paradoxalmente, deram às suas mulheres um nível de liberdade e poder inédito no mundo antigo. Mas o argumento para vilões é esmagador. Essa estabilidade foi construída sobre a opressão e o terror infligido a uma população escravizada, os ilotas.
Sua disciplina foi forjada na crueldade sancionada pelo Estado, o Agogê, que quebrava crianças. Sua segurança era mantida por esquadrões da morte, a Criptia. Eles eram uma ditadura que desprezava a liberdade individual e praticava o infanticídio. Então, qual é o veredito final? Talvez a pergunta heróis ou vilões seja a armadilha. Esparta não era nem uma coisa nem outra. Era um espelho sombrio que reflete até onde a humanidade pode ir em sua busca pela ordem e pela força, e o que ela está disposta a sacrificar para alcançá-las. O mito de Esparta nos fascina até hoje porque admiramos a força, a resiliência e a dedicação a um propósito maior. Mas, ao fazer isso, muitas vezes esquecemos o preço. Esquecemos que para construir seu muro de escudos perfeito, Esparta teve que sacrificar a liberdade, a arte, a filosofia e, em última análise, a sua própria humanidade. A história, como vemos, raramente é feita de heróis e vilões de mármore, mas sim de seres humanos e suas escolhas complexas. Aqui no Alquimia Histórica, nossa missão é exatamente esta: transmutar os mitos dourados para encontrar a verdade, por vezes sombria, que eles escondem. Se essa jornada pelo passado também te fascina, ajude-nos a continuar essa busca. Deixe seu like para que esta história alcance mais pessoas e inscreva-se no Alquimia Histórica para desvendarmos juntos o próximo grande enigma do nosso passado.